18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado em 100,7. Começa agora o programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Você que nos assiste nas redes sociais, no @18 News, no YouTube e também no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite. 18 horas comigo, Karime Leão, e com Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime. Tudo certinho para hoje? E você que está acompanhando a gente aí, que está no seu carro, no trabalho, na sua casa, pelas ruas, enfim, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise na segurança pública no Amazonas. Ataque dos piratas dos rios já causou mais de 20 milhões de reais de prejuízos. O setor aponta que uma verdadeira guerra tem sido travada nos rios do Amazonas. Hoje, dia 5 de outubro, a Constituição Federal de 1988, símbolo da democracia, completa 34 anos. Polícia Federal investiga funcionários do Instituto Chico Mendes, do município de Tapauá, por facilitar pesca ilegal. 18 horas. Começa agora o 18 horas de hoje, desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E começamos os primeiros dias de setembro aqui no 18 horas, noticiando o balanço recorde da arrecadação do governo do Amazonas numa única gestão, que soma até agora o total de 89 bilhões e meio de reais. Por outro lado, temos falado também das crises na educação, saúde e segurança, que, segundo as denúncias noticiadas também aqui no programa, não recebem o investimento necessário para atender a população de forma digna. Pois é, Karime, um governo rico que simplesmente não consegue oferecer serviços básicos para a população, mesmo com bilhões nos cofres públicos. E um desses setores, o da segurança, atinge todo o estado, que vive refém da criminalidade. Os registros oficiais com números da Secretaria de Segurança do Amazonas confirmam esse aumento da violência no estado. Em 2021, comparado inclusive com 2020, os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes teve aumento de 54% no Amazonas. O número superou o índice nacional. Artemisa, estamos falando aí de crimes como execuções com tiro de fuzil, corpos esquartejados, roubos seguidos de morte. É esse tipo de crime que tem aumentado aí 54%. E o levantamento revela que estamos na contramão do Brasil, como você disse. O Amazonas foi o único estado do país que apresentou aumento nesses números. Artemisa, e a crise na segurança pública causou também aumento da violência nos rios do estado. É, Karine, a falta de segurança é em todo o estado. O Amazonas vive hoje um clima de guerra nos rios da região. E essa afirmação do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Amazonas, e inclusive é a declaração, é a afirmação do sindicato, do Sindarma. Em 2022, esse setor de transporte fluvial de cargas do Amazonas já acumula mais de 20 milhões de reais em prejuízos provocados por ataques dos chamados piratas dos rios. E segundo o sindicato, Artemisa, o ataque mais recente foi no dia 12 de setembro contra um comboio que transportava combustível para a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Os empresários também relatam muitas ameaças e agressões físicas contra os marinheiros e outros profissionais que trabalham nas embarcações. E sem poder contar com o Estado, as empresas que atuam no transporte de carga precisam gastar com segurança armada para tentar evitar esse ataque do crime organizado. O assunto dos ataques piratas foi destaque na reportagem do jornal O Globo. E de acordo com a reportagem, além de roubar cargas, os bandidos mutilam e estupram a tripulação. E segundo o vice-presidente do sindicato do setor, Madison Nóbrega, uma verdadeira guerra tem sido travada nos rios do Amazonas. A repórter Odinei Araújo traz pra gente mais detalhes sobre essa situação.
As denúncias de abandono dos rios da região por parte do governo do estado já são velhas conhecidas da segurança pública do Amazonas e chegaram ao mundo inteiro após a morte do servidor da FUNAI, Bruno Araújo, e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho, vítimas do crime organizado que domina o interior do Amazonas. Reportagem do jornal O Globo dessa semana publicou denúncia feita por empresas que atuam no transporte fluvial de cargas aqui no Amazonas. De acordo com o sindicato que representa os empresários da área, o Sindarma, as empresas temem o crime organizado, principalmente ligado ao garimpo ilegal de ouro e narcotraficantes. O transporte de combustível, atualmente, é o mais visado pelos piratas. Há relatos de ataques em que criminosos chegaram fortemente armados em grandes balsas, invadiram as embarcações, levaram a mercadoria e ainda mutilaram a tripulação e estupraram as cozinheiras. As empresas contratam segurança armada para tentar evitar ataques de piratas especializados em roubo de cargas. De acordo com o vice-presidente do Sindarma, Madison Nóbrega, uma verdadeira guerra tem sido travada nos rios do Amazonas. A única maneira que nós estamos conseguindo fazer o transporte na região norte de cargas é com acompanhamento de empresa particular de segurança armada. Nós estamos sofrendo uma verdadeira guerra nos rios da Amazônia. Os piratas estão atacando, mesmo com a segurança armada particular, continuam atacando as embarcações, os comboios, para tentar roubá-los. Só nesse ano, o setor de transporte fluvial de cargas no Amazonas já acumulou mais de 20 milhões de reais em perdas, segundo o levantamento do Sindarma. Ainda conforme o representante das empresas de transporte fluvial, os empresários já pediram apoio do governo do estado, mas não tiveram sucesso. Nós já pedimos auxílio à Secretaria de Segurança, aos órgãos competentes do Estado e federal, né? E nós não conseguimos sucesso. Não temos uma solução definida sobre o assunto. Nós temos sim a segurança armada, que é uma medida paliativa, mas a gente continua sofrendo tentativas de assalto. Nós estamos pedindo socorro às autoridades no transporte de carga na região amazônica, porque não temos uma definição concreta, uma solução concreta sobre o assunto. Ainda conforme o Sindarma, em agosto e setembro foram registrados 4 casos de ataques a balsas de combustíveis e roubo de cargas em geral. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, o potencial de geração de novos negócios na Amazônia fica comprometido com o avanço da violência e da expansão das organizações criminosas ligadas ao narcotráfico. Para garantir a segurança da carga e da tripulação e não interromper o transporte, as empresas contratam segurança com armamento pesado, como metralhador e fuzil, para fazer frente às armas usadas pelos bandidos. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado e a Secretaria de Segurança do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Bom, o fato é que a violência já faz parte do nosso cotidiano. Essa é a verdade. Estamos, sim, passando por uma crise na segurança pública do estado e, como a gente sabe, os dados oficiais revelam e comprovam isso. Vamos seguir falando sobre o assunto. Vamos conversar agora com o Coronel PM Amadeu Soares, que foi secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas. Muito boa noite, Coronel. Seja bem-vindo ao 18 Horas. Bom, a gente acompanhou na reportagem que o setor empresarial
Empresarial das Empresas Marítimas aqui pede socorro. Já recorreu ao Estado, ao governo do Estado do Amazonas, para ajudar nessa segurança e que não foi atendido até agora, está pedindo socorro. Como é que o senhor analisa essa situação? Por que chegamos nesse ponto, Coronel? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes da Rádio. Karine, é muito simples. Porque as ações da segurança pública elas estão paralisadas no Amazonas há mais de 2 anos. Eu falo isso porque depois da implantação da base Arpão lá próximo ao município de Quari para baixo, deu uma reduzida na incidência de ataques a embarcações de transporte e a embarcações de passageiros. E lá acima de Quari, entre Quari e Tabatinga, continuou tendo esses ataques. O que acontece? A questão da pirataria, ela é muito ligada aos piratas que atacam os transportadores de droga, que vêm da região da Colômbia e do Peru para Manaus. A questão do roubo de carga e ataque na embarcação de passageiros é referente a um criminoso que é chamado de barriga d'água. Então, isso deu uma minimizada com a implantação da base em Quari. O que não ocorreu no Rio Amazonas, no Rio Negro, no Rio Japurá, onde esses ataques continuam acontecendo com bastante efetividade. Então, não houve esse tipo de ação, não houve nenhuma implantação de nenhuma política pública, de nenhuma ação contundente que barrasse a ação dos piratas nos nossos rios do Amazonas. E, em contrapartida, também não houve nenhuma ação concreta de investigação, de catalogação, de investigação pura mesmo em cima de quem está praticando esse tipo de crime e enriquecendo com ele. Então, nós padecemos, vamos continuar padecendo, porque nós não vislumbramos nenhuma atitude do atual governo com relação a isso. Boa noite. Tudo bom, Coronel? Boa noite. Na sua avaliação, a falta de investimento do governo do Amazonas na segurança pública pesou muito para o Estado chegar nesses altos índices de criminalidade? Com certeza. Você vê também, nós estamos falando de pirataria, mas você vê as rotas do transporte de trabalhadores para o distrito industrial. As rotas agora estão circulando com escolta armada, que é bem mais caro do que a própria rota, porque a insegurança tomou conta de toda a cidade de Manaus. Então, os trabalhadores do distrito têm que andar com escolta armada porque eles também não estão tendo segurança para sair das suas casas e chegar ao trabalho. Então, a falta de política não só atinge o setor de transporte marítimo, de fluvial, como também atinge a cidade de Manaus e as cidades do interior por conta da ausência da segurança pública. Na verdade, até houve investimento, né? Mas sem sucesso, inclusive nas ações do governo do estado do Amazonas. Dinheiro não faltou, como a gente sempre diz aqui. Foi o programa Amazonas Mais Seguro, né, Coronel, que anunciou o investimento de mais de 200 milhões de reais, mas só que na prática o que a gente viu foram os cavaletes com propagandas da Polícia Militar, com propagandas do governo do estado. Agora, Coronel, na sua avaliação, né, o que deveria ser feito para tentar, no início ainda do governo, né, para se tentar reverter ou não chegar num quadro como esse? Bom, primeiramente chamar os concursados, colocar na academia para receberem treinamento e poderem compor as fileiras da Polícia Militar, da Polícia Civil, pagar as datas base, fazer a redistribuição do efetivo da Polícia Civil, a promoção e pagar o escalonamento para dar uma motivada na tropa, para começar a planejar essas ações de investigação em cima desses crimes que estão com maior incidência e, na prática, fazer, de fato, investimento, aparelhar a polícia com um equipamento novo, com tudo novo e abrir novos concursos para recompor os quadros que estão todos eles defasados. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né, que também está muito sucateado e precisa de investimento. Mas não precisa de investimento só em equipamento, precisa de investimento também em pessoas, em efetivos, em policiais, em bombeiros, para poder tocar o barco. Senão, nós não vamos viver dias bons na segurança pública no estado do Amazonas. Coronel, e com tudo isso, qual a expectativa para o ano que vem? Vai depender do que vai sair das urnas, né, Caio?
Sim. Vai depender agora do que vai sair das urnas. Se sair das urnas for uma decisão boa, a tendência é que melhore. Se não for uma decisão boa, a tendência é que piore. Ok, o importante é que haja um investimento futuro, né, Coronel? Com certeza, com certeza. Então, ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Karine, boa noite, Felipe. Boa noite, Boa Coronel. noite, tchau, tchau. Conversamos com o Coronel PM Amadeus Soares, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos. Você está ouvindo 18 Horas. E vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, a pauta é eleições até o fim desse segundo turno. Não tem jeito, né, Cadu? Os candidatos Lula e Jair Bolsonaro, eles continuam no corre-corre por apoio político, né? Quem ficou para o segundo turno é o que dá, né? O que há para fazer, a busca das alianças. Atualiza pra gente quem vai apoiar quem nesse segundo turno. Cadu, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Avanços importantes de cada lado no dia de hoje, viu, Karime? A gente começa falando da senadora Simone Tebet, do MDB. Ela que cravou um histórico terceiro lugar no primeiro turno, superando aí Ciro Gomes, oficializou hoje à tarde apoio ao candidato Lula. Eles almoçaram juntos, fizeram alguns alinhamentos políticos e depois ela chamou a imprensa para fazer um pronunciamento. Ela criticou a prática do voto útil feita pelo PT, que prejudicou a campanha dela, mas apesar disso, os dois seguirão juntos nesse segundo turno. Vamos ouvir um trecho da fala de Simone Tebet. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Repito, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Quero finalizar dizendo que até 30 de outubro eu estarei na rua vigilante. Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social. Minhas preces por uma campanha de paz. Muito obrigada. Você está ouvindo 18 Horas. A gente acompanhou o apoio da senadora Simone Tebet, ex-candidata à presidência da República, o apoio dela agora ao atual candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Cadu. Importante frisar, Karime, que Simone Tebet não falou em nome do partido dela, o MDB. Ela falou por si. O MDB publicou uma nota hoje liberando os diretórios estaduais e os filiados a apoiarem quem quiser, fazendo o mesmo que fez ontem o PSDB. E fez isso para tentar sobreviver, já que o MDB se fragmentou por completo nessas eleições. Nas regiões Sudeste e Sul, o MDB está apoiando Bolsonaro. E nas regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, o MDB está apoiando Lula. A exemplo do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, que hoje também anunciou apoio ao candidato petista. Simone Tebet até pediu desculpas aos colegas de partido que temem uma perda de capital político, mas ela disse que foi necessário se posicionar nesse momento importante das eleições. Até mandou um recado aí para vice dela, né, a senadora Mara Gabrilli, dizendo que não vai votar em branco. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, liderança fortíssima do PSDB, também anunciou apoio ao ex-presidente Lula. Já no lado de Bolsonaro, quem se juntou à tropa bolsonarista teria sido o ex-presidente Michel Temer. Ele, que manteve uma posição neutra no primeiro turno, agora decidiu colocar o pé em uma das canoas. Agora surgiu uma surpresa bem agora à noite, Karime. Michel Temer colocou nas redes sociais dizendo que a informação é mentirosa e que ele não estaria apoiando ninguém. Será? Deixou a informação correr solto ao longo do dia inteiro e só para agora à noite desmentir? Achei
Achei que ele tá tergiversando também, tá enrolando todo mundo aí mais uma vez, com aquelas cartas dele lá. E hoje também quem recebeu apoio, o Bolsonaro também recebeu apoio dos candidatos, dos deputados e senadores reeleitos, né, que fazem parte da bancada do agronegócio no Congresso Nacional. E teve mais governadores desembarcando aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, fazendo beijanel, né, com o governador reeleito Ibanez Rocha, daqui do Distrito Federal. Da bancada do nosso estado, quem se manifestou foi o senador Plínio Valério, do PSDB, apoiando o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir um trecho do vídeo que ele publicou nas redes sociais. Estou aqui para afirmar, para dizer a todos vocês que nesse segundo turno o meu voto é de Jair Bolsonaro. Eu não vou perder essa oportunidade rara de banir de vez do cenário político brasileiro o PT, que tanto mal causou à nossa nação. Eu, minha família, meus amigos, minhas amigas, nesse segundo turno vamos votar no 22. E assim poder proclamar ao mundo inteiro que no Brasil o PT nunca mais. Você está ouvindo 18 horas. E a gente acompanhou agora o apoio do senador Plínio Valério, aqui do Amazonas, em apoio à candidatura da reeleição de Bolsonaro, né, Cadu? É aquele voto apaixonado, né, Karine? Que a gente fala que é o que vai passar a valer nesse segundo turno, né? As pessoas não vão votar dessa vez com base em propostas de governo, vão votar pela paixão, pelo que considera do bolsonarista e do petismo. Por isso que quem vai vencer nessas eleições vai vencer ou o antipetismo ou o antibolsonarismo. E o senador Plínio Valério mostra muito bem aí que a ideia dele é votar em Bolsonaro para extirpar o Partido dos Trabalhadores, né? Mas já era esperado, né? Plínio Valério foi eleito na onda bolsonarista de 2018. Traição seria se fosse o contrário, né? Dessa forma aí, Karime, temos 2 senadores apoiando Lula. No caso, Eduardo Braga e Omar Aziz, e Plínio Valério apoiando Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, dos 4 deputados federais que ficaram, 3 deles apoiam Bolsonaro: Capitão Alberto Neto, Átila Lins e Silas Câmara. Sidney Leite vem mantendo neutralidade. Quanto aos deputados novatos, apenas Amon Mendel se pronunciou publicamente, mas declarando neutralidade também. Karime, Artemisa. Cadu, o Senado aprovou, inclusive, hoje um projeto de lei que permite aí os governos estaduais e também as prefeituras usarem o dinheiro que seria para combater a Covid-19 para bancar aí o reajuste salarial dos profissionais da enfermagem. Ano eleitoral é mais um capítulo da novela, Cadu? Mais um capítulo da novela, Artemisa. Ontem à noite, e qual vai ser o episódio? De onde tirar o dinheiro, né? Ontem à noite, Artemisa, no retorno das atividades legislativas, o Senado aprovou um projeto de lei complementar que permite, como você disse, que os recursos destinados ao combate à Covid-19, que são encaminhados pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios, seja usado para outros fins, entre eles bancar o reajuste salarial dos enfermeiros, dos técnicos e auxiliares de enfermagem e também das parteiras. A gente sabe dessa novela, a gente contou essa história aqui no 18 Horas, que se tornou o piso, a aprovação desse piso salarial da categoria da enfermagem. Ao longo desse ano, Artemisa, só atualizando aí, foram aprovados uma PEC e um projeto de lei garantindo aí o salário nacional de R$ 4.750 aos enfermeiros, 75% desse valor aos técnicos de enfermagem e 50% desse valor para os auxiliares de enfermagem e parteiras. Os candidatos aí já contavam com os votos dos profissionais de saúde, né, Artemisa? Quando o STF, de repente, determinou a suspensão do novo piso salarial até que se descubra uma fonte de custeio. Então, esse foi por isso aí que o Senado fez mais essa investida, tentando usar o recurso destinado ao combate à Covid para bancar a folha de pagamento. Há uma fragilidade nesse processo, claro, mas ainda assim o projeto seguiu adiante, foi para a Câmara dos Deputados para ser analisado na segunda casa e, por enquanto, o presidente Arthur Lira ainda não colocou na pauta. Vamos aguardar, né, Artemisa, para ver se agora vai. Tudo indica que não, porque quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, disser que não há mais pandemia do mundo, isso está prestes a acontecer,
o governo federal certamente vai diminuir ainda mais ou acabar de vez com os recursos para o combate à Covid-19. E aí os profissionais da saúde, mais uma vez, deverão ficar à deriva nesse processo, né? Artemisa e Carine. Complicado, né, Cadu? Cadu, e nesse retorno das atividades legislativas, a Câmara dos Deputados colocou na pauta dessa semana a votação do projeto de lei que revisa a lei de cotas para as universidades públicas. Cadu, será que vai ser aprovada? Hoje não teve acordo, Karime. A mesa diretora da Câmara, aí eu acho que num teor de ansiedade, colocou muitos projetos em pauta, junto com outras tantas medidas provisórias que têm votações mais urgentes, e acabou dando uma confusão. A sessão começou, mas logo foi encerrada. Significa que não houve acordo. Para mais esse projeto aí de número 5384 de 2020 está e continua na pauta de discussão e votação, Karime. Importante ressaltar isso. Não caiu, está lá na pauta. O importante é, na hora que surgir, que for fechado o novo acordo, volta para cima, volta para a pauta de discussão. O objetivo dessa proposta, Karime, desse projeto, é dar um caráter permanente à política de cotas raciais nas universidades públicas para o ingresso de pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e alunos de escolas públicas. A lei de cotas, que está em vigor, tem validade para esse ano, por isso que há uma pressa nesse sentido. Os partidos da oposição vinham costurando aí um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar discutir o tema, mas as eleições acabaram atrapalhando a agenda, que deu margem aí para que os parlamentares da ala de centro e de centro-direita e da direita conservadora apresentarem outros projetos, mas para acabar com a lei de cotas. Ou seja, a discussão vai ser ampla, vai ser muito mais ampla e deve ser maior ainda, deve levar o maior tempo possível, e a briga agora é pelo tempo, né? Se passar desse ano, já estamos aí em outubro, se passar para 2021, a lei vai acabar e nenhuma outra lei vai substituir. Esse projeto é de autoria da deputada Maria do Rosário e de outros 7 parlamentares. E o objetivo é mais que atualizar a lei, é tentar tornar permanente a política de cotas e evitar retrocesso nessa política aí, que já se mostrou que deu certo, porém que precisa de atualizações e revisões. Karime e Artemisa, antes de encerrar a minha participação, queria dar só uma notinha rápida. Eu acho que eu ainda tenho um minutinho. Tem. Hoje teve reunião na sede da TV Globo, no estado, lá em São Paulo, de preparação para o debate do segundo turno, hein? A princípio, o debate vai ser no dia 28 e mais cedo, das 8 às 9h30 da noite. 1 hora mais cedo aí em relação ao debate do primeiro turno. A gente sabe que, porque como foi às 22h30 horário de Brasília, o debate terminou 2h30. Isso foi muito importante porque muitos trabalhadores, os operários, digamos, as classes menos favorecidas, o trabalhador mais pobre, não conseguiu assistir porque precisava ir para o trabalho mais cedo, né? Quem assistiu acabou ficando para as elites, né? Que acordam mais tarde, que vão para o trabalho mais tarde. Então, por decisão da Globo, juntamente com os assessores, foi fazer esse debate 1 hora mais cedo, às 9h30, horários de Brasília. Então, já estou dando essa informação, adiantando essa informação, para a gente, de antemão, manter viva aquela ansiedade pré-debate, que sempre aquece aí. E lembrando que vai ser dia 28, pertinho, a 2 dias da votação de segundo turno. Boa. Volto com vocês, meninas. Muito obrigada, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6h28. Você segue sintonizado em 100,7 no programa 18 horas até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas afirma que não é verdadeira a postagem, um vídeo que acabou viralizando nas redes sociais sobre fraude em votação aqui em Manaus. Repórter Odinei Araújo explica melhor o assunto pra gente. No domingo, dia
eleições, viralizou nas redes sociais em Manaus o vídeo de uma mulher afirmando que outra pessoa havia votado no lugar dela. O vídeo começou a ser compartilhado com acusação de fraude na eleição do Amazonas, mas nenhuma fraude foi comprovada e a própria eleitora conseguiu votar normalmente, conforme vídeo gravado e publicado pelo Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas. Consegui votar. Eu quero, assim, em primeira mão, agradecer a responsabilidade, o compromisso e a transparência do TSE. Eles averiguaram a minha situação, se disponibilizaram, me trouxeram da minha residência e eu já votei. O TRE Amazonas, portanto, informou que são falsas as postagens de que houve fraude na votação em uma sessão no centro de Manaus. A diretora-geral do TRE, Melissa Lavareda, explicou que houve um erro de uma eleitora na hora de assinar com a digital. O que aconteceu? A eleitora, que era um nome abaixo do dela, era uma eleitora analfabeta, então ao invés dela assinar, ela colocou a digital dela. Só que ao colocar a digital, ela colocou no lugar errado. Ela colocou no local destinado a essa eleitora que fez o vídeo. Então, qual foi a orientação? Verificamos que a eleitora que fez o vídeo não havia sido proferido voto em nome dela. Então, o juiz eleitoral e a chefe de cartório compareceram à residência dessa eleitora, levaram ela até a sessão eleitoral e ela pôde realizar a ação normalmente. Então, tudo foi resolvido. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que vai tomar medidas para evitar as longas filas registradas no primeiro turno das eleições. É o nosso assunto em instantes. Mix. Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para amanhã com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 93%. E hoje, dia 5 de outubro, a Constituição Federal de 1988, símbolo da democracia, completa 34 anos. Conhecida como a Constituição Cidadã, ela trouxe avanços em relação aos direitos e garantias do povo brasileiro. O advogado Carlos Santiago, presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, conversou com a gente sobre essa data importante. Vamos ouvir. A Constituição Federal do Brasil faz 34 anos. A Constituição Cidadã, a Constituição brasileira, uma das melhores constituições do mundo, com direitos e garantias à cidadania, às liberdades, ao Estado democrático de direito. Constituição que afirma que o meio ambiente é um patrimônio nacional, que os povos indígenas possuem direitos. Uma Constituição que afirma que a segurança pública, que a educação pública, que a saúde pública é um direito de todos e dever do Estado. Você está ouvindo 18 horas. E a Constituição, além de dar voz à sociedade civil organizada e consolidar o Estado democrático de direito, também garantiu a Zona Franca de Manaus. O advogado Carlos Santiago também lembrou desse ponto importante. Vamos ouvi-lo. Uma Constituição que garantiu a permanência da Zona Franca de Manaus como um instrumento propulsor do desenvolvimento do Amazonas e também da região norte do país. Quando alguém age contra a Constituição, está agindo contra a Zona Franca de Manaus, contra o meio ambiente, contra o Estado democrático de direito, contra a saúde para todos, a educação para todos, a segurança pública para todos. Está agindo contra a dignidade da pessoa humana. A Constituição de 88 deu garantias fundamentais
para que o Brasil tenha crescimento, desenvolvimento e cidadania a todos os brasileiros. Falta agora a efetivação desses direitos que estão na Constituição. Você está ouvindo 18 horas. E ainda falando sobre o primeiro turno das eleições, o Amazonas registrou imensas filas e lentidão em todo o processo. Gente, o tempo médio de espera era de 3 horas. Bom, para o segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que vai tomar medidas para evitar tanta demora, né, Artemisa? Isso mesmo, Karine. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, as filas foram formadas por diversos motivos. Entre eles, o número de candidatos a serem escolhidos e a volta da biometria. Os detalhes com Odinei Araújo. Se teve uma coisa que o eleitor brasileiro não perdoou nas eleições de domingo, foram as filas. E aqui no Amazonas, principalmente. Ficar horas na fila no meio do sol forte foi demais para muita gente. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que o TSE está tomando as medidas necessárias para evitar que os eleitores enfrentem filas no segundo turno das eleições, marcado para 30 de outubro. As filas também foram observadas pela comissão da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que acompanhou a votação aqui no Brasil. Já aqui no Amazonas, o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Jorge Lins, explicou que as filas foram ocasionadas por causa do número de candidatos a serem escolhidos e também por causa da exigência da biometria. De biometria, isso atrasou. E também quantidade de candidatos, né? Tudo isso leva tempo. Nós temos informação que em Tabatinga as filas estavam muito grandes nos locais de votação. Acreditamos que isso seja um dos motivos. Não é o único, mas é um dos motivos. Para a diretora-geral do TRE Amazonas, Melissa Lavareda, além disso, outros fatores contribuíram para as filas, inclusive a mudança no horário de votação. Essa é uma eleição em que vários fatores contribuíram para essa lentidão no processo inteiro, né? Então, é uma eleição em que são 5 candidatos que têm que ser escolhidos, é uma eleição que voltou a ser com biometria, muitos eleitores ainda sem anotação dos seus candidatos, o horário de votação foi alterado, então tudo isso contribuiu para essas filas. De acordo com o TSE, a Justiça Eleitoral está trabalhando para que no segundo turno as filas não mais aconteçam, até porque a votação agora será apenas para presidente e em alguns estados para governador, como é o caso do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Polícia Federal investiga pessoas envolvidas em pesca ilegal no Amazonas. A Operação Abufari, deflagrada nesta terça-feira em Manaus e no interior do estado, investiga a conduta de funcionários do Instituto Chico Mendes, da Reserva Biológica do Abufari, no município de Tapauá. E a denúncia é grave, Karine. A polícia apura se servidores do Instituto facilitavam a pesca ilegal de quelônios e pirarucus na reserva biológica. Segundo as denúncias, esses servidores recebiam valores indevidos para não autuar suspeitos dos crimes durante as fiscalizações. E os envolvidos podem responder pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa, ameaça e pesca ilegal. O repórter Hector Silva conta pra gente mais detalhes sobre essa operação. A Polícia Federal deflagrou na terça-feira, dia 4, a Operação Abufari, em Manaus e no interior do Amazonas. A investigação apura a conduta de funcionários do ICMBio em relação à segurança da Reserva Biológica Abufari, localizada no município de Tapauá, no Amazonas. A suspeita é que alguns servidores da autarquia facilitaram a pesca ilegal de quelônios e pirarucus na Reserva Biológica, recebendo valores indevidos para a não atuação das atividades de fiscalização na região. A reportagem do 18 Horas procurou mais informações junto à Polícia Federal sobre o assunto.
Por meio de nota, a instituição policial informou que no decorrer dos trabalhos apurados, foi observado pela Polícia Federal a existência de várias denúncias ao longo dos anos 2018 e 2019 contra um servidor do ICMBio e 3 vigilantes que trabalhavam no Instituto. A PF aponta para uma dinâmica que ocorria da seguinte forma: os vigilantes que trabalhavam no posto avançado da reserva recebiam a determinação do servidor do ICMBio para não fiscalizar embarques pesqueiros que ali atuavam. Em troca da omissão na fiscalização, os envolvidos recebiam dinheiro dos donos das embarcações. O produto da pesca era posteriormente comercializado tanto no município de Tapauá como em Manaus. A nota diz ainda que em uma ação da operação realizada na terça-feira, foram apreendidos um veículo, munições de arma de fogo, computadores, celulares e documentos. Os envolvidos poderão responder pelos seguintes crimes: corrupção passiva, associação criminosa, ameaça e pesca ilegal, cujas penas podem alcançar até 18 anos e 6 meses de prisão. A reportagem do 18 Horas também procurou a assessoria do ICMBio, pedindo respostas sobre as denúncias apresentadas pela Polícia Federal. Porém, até o fechamento da reportagem, não tivemos respostas. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco, no programa 18 Horas, corpo de indigenista morto em Tabatinga no ano de 2019 é exumado. A polícia investiga se a morte dele tem relação com os assassinatos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. É o nosso assunto em instantes. 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 40 minutos. É hora da gente falar sobre os bastidores da política aqui do estado do Amazonas. Com ela, Artemisa Gadelha. Artemisa, de olho no segundo turno, os candidatos estão em busca de alianças, é claro. Comentamos que Carol Braz, do PDT, declarou apoio ao candidato Eduardo Braga. Artemisa, já tem notícias de novos apoios? Tenho sim, Karine, não oficiais, mas já comento essa nova aliança. A corrida já começou praticamente após o resultado do primeiro turno. Os candidatos não podem perder tempo, né? Afinal, eles têm menos de um mês aí para o segundo turno. E todo mundo diz que o segundo turno é uma nova eleição. Mas a gente não pode deixar de mão o que os candidatos conquistaram no primeiro. E isso acaba influenciando e muito a decisão final do pleito. Então, nessa linha de pensamento, Braga terá de correr muito mais, viu? Já que teve metade aí dos votos de Wilson Lima do União Brasil, 21%. E o candidato à reeleição, o Wilson Lima, governador do estado, teve 42,80%. Como você disse, Karine, Carol Braz, do PDT, já declarou que vai estar ao lado de Braga neste segundo turno. Nós comentamos ontem aqui também no programa 18 Horas. E ela já foi secretária de Wilson Lima na Sejusc, Secretaria de Justiça, né, do Estado. Mas acabou se tornando aí opositora de Wilson Lima nesta eleição. Sobre a nova aliança, o que se comenta nos bastidores é que Amazonino Mendes, do Cidadania, também já fechou apoio ao Braga. Não é oficial. Bom, Amazonino e Braga mostraram que ambos mantêm uma boa relação, né? Respeito, inclusive durante o pleito mesmo. O próprio Eduardo Braga declarou que se Amazonino fosse ao segundo turno, ele apoiaria Amazonino Mendes. E se comenta que essa aliança é mais que uma aliança política, mas é um movimento político pela mudança no Amazonas. Tanto que tanto Braga quanto Amazonino se mostraram contra a gestão de Wilson Lima na pandemia. Governador, inclusive, né? Eles mostraram que o governador, falaram bastante isso durante a campanha, que o governador é réu no Superior Tribunal de Justiça pela compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, por unanimidade. E não é só isso não, né, Karine? Não, tô até aqui na página para dizer direitinho. O Ministério Público Federal, ele acusa o governador de delitos como dispensa irregular de licitação,
fraude ao procedimento licitatório, peculato, embaraço às investigações e de ser chefe de uma organização criminosa. Tudo isso contra o governador, o atual governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Que é candidato à reeleição. Bom, tanto o amazoniano quanto o Braga mostraram durante a campanha eleitoral também o problema na segurança do estado. Já falamos aqui, né, que o Amazonas está na contramão do Brasil em relação à violência. Falamos hoje sobre isso também. Temos aí um aumento de 54% da violência na comparação, né, do ano de 2021 a 2020. E creio que essa aliança entre Eduardo e Amazonino, inclusive, já era esperada e mostra coerência por parte de Amazonino Mendes. Eu conversei ainda há pouco com o senador Eduardo Braga. Ele não confirmou a aliança, mas disse que está bastante otimista. Sobre o deputado Nicolau, Ricardo Nicolau, ainda é aguardado o posicionamento dele, que teve aí a 4ª melhor posição, né, no primeiro turno. Bom, após a briga de Nicolau, que denunciou aí um vídeo criado pela equipe de Wilson Lima, falando do pai de Nicolau, que deu até Polícia Federal, creio que o deputado ele não feche, né, com o Wilson Lima e ele deva fechar com Eduardo Braga. Ou talvez não opine. Mas com o Wilson Lima eu acho impossível, viu, qualquer aliança. Se bem que nós tivemos aí no primeiro turno Adair Filho, né, o rompimento de Adair Filho com Wilson Lima e depois a declaração de Adair Filho apoiando o Wilson Lima. Enfim, boi voando, né? Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Já o Wilson Lima, do União Brasil, bom, candidato à reeleição, ele já traz os apoios do primeiro turno. Ele tem o apoio de Davi Almeida, né, o prefeito Davi Almeida do Avante, ele tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, da Câmara Municipal de Manaus, da maioria das prefeituras do interior. E ontem o candidato do União Brasil se reuniu com os deputados estaduais e federais para agradecer pela campanha do primeiro turno. E também, inclusive, com os novos deputados eleitos. Mas teve deputado novo que se recusou a ir nesse encontro. O novo deputado, por exemplo, Rosenha. E o deputado reeleito de oposição, Wilker Barreto, do Cidadania, também não compareceu. Além disso, o Amon Mandel, do Cidadania, eleito deputado federal, também recusou o convite. Bom, temos aí 3, pelo menos, que recusaram. Já consegue ver os próximos 4 anos, Karine? É difícil, hein, Artemisa? Bom, vamos para mais denúncias de crime eleitoral, porque continuam, né? Estamos aí em plena campanha de segundo turno. Agora a denúncia que 2 carretas com cestas básicas que seriam do candidato Wilson Lima foram enviadas ao município de Altazes pelo governador Wilson Lima, candidato à reeleição. É uma denúncia grave, né, Artemisa? Denúncia grave, Karine. 2 carretas, como você disse, com cestas básicas, elas foram descarregadas no município de Altazes, num galpão que é de propriedade do ex-vereador Antenor Serrão. Essas cestas seriam entregues ao prefeito de Altazes, Adresson Cavalcante, do partido PL, que apoia o Wilson Lima nessa eleição. Bom, a carga seria distribuída no segundo turno. E essa não é a primeira vez, viu? No primeiro turno, nós tivemos aí várias denúncias, várias cestas básicas que foram também encontradas, né? Cheques, inclusive, encontrados pela Polícia Federal. E os órgãos fiscalizadores, a gente fica perguntando, né? Não vêm ou estão lentos, chegando lentamente nessas denúncias? O crime eleitoral continua aí acontecendo. Inclusive, eu conversei com o promotor de justiça, Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. E ele falou do abuso de poder político. Pode caracterizar o ilícito eleitoral abuso de poder político, o uso da máquina pública em favor ou contra campanhas eleitorais para trazer benefícios a eleitores. É um ilícito eleitoral que tem como consequências a declaração de inelegibilidade e a decretação da perda do diploma ou a cassação do registro de candidatura. Nesse caso, o Ministério Público, outros candidatos,
partidos políticos podem ajuizar uma ação de investigação judicial contra o candidato e buscar então a aplicação das sanções eleitorais devidas. 18 horas. Ouvimos então o promotor de justiça Wesley Machado. Bom, a lei existe, mas pelo que nós estamos vendo, essa lei não está sendo aplicada e não acaba aí não. Vamos continuar ouvindo então o promotor de justiça Wesley Machado. Isso também pode configurar a conduta vedada a agente público prevista no artigo 73 da Lei das Eleições. Nesse outro caso, como consequência, tem-se a aplicação de uma multa eleitoral, bem como a cassação do registro ou a cassação do diploma. Caso se reúna provas da prática desses ilícitos eleitorais, deve-se instar os órgãos que atuam nessa seara eleitoral para a busca da punição dos ilícitos. 18 horas. Ouvimos mais uma vez então o promotor de justiça Wesley Machado. Bom, sobre as denúncias aí dessas duas carretas com cestas básicas que foram encontradas ali no município de Altazes e provavelmente, tem indícios de que essas carretas foram enviadas pelo governador Wilson Lima para serem entregues agora, para o segundo turno para o prefeito ali de Altazes. Bom, Karime, resta saber, se será feito algo referente a essa denúncia. Karine. Precisa investigação, Artemisa, sem dúvida alguma. Obrigada pelas informações. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos. Você segue em 100,7 no programa 18 horas até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Escuta essa, as mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips ganharam agora novos capítulos essa semana, Artemisa? Exato, Karime. Esse novo capítulo tem relação com as investigações da morte do indigenista Maxiel Pereira dos Santos, morto em Tabatinga no ano de 2019. A suspeita da Polícia Federal é que existe relação entre essas 3 mortes. Héctor Silva explica melhor pra gente esse assunto. O corpo do indigenista Maxiel Pereira dos Santos, morto a tiros em 2019 no município de Tabatinga, foi exumado nesta terça-feira, dia 4, também em Tabatinga, onde o corpo está enterrado. Segundo o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes, a ação faz parte da investigação da Polícia Federal, que apura a relação da morte de Maxiel com os assassinatos de Bruno Pereira e Don Phillips, mortos também no Amazonas. O delegado que está à frente do caso entendeu que a exumação seria necessária para auxiliar nas investigações, para auxiliar no que nós já temos de prova produzidas. O Ministério Público ele concordou com a exumação, o juiz autorizou. Nós só utilizamos a exumação em último caso. Entendemos que nesse caso ela seria relevante. A polícia suspeita que Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, possa ter alguma relação com as 3 mortes. Ele é apontado pela PF como chefe de uma organização criminosa de pesca ilegal na Amazônia e está preso desde o início das investigações das mortes de Bruno e Dom. A exumação é para que o corpo seja levado ainda nesta semana para o Instituto de Criminalística da Polícia Federal em Brasília. Com a retirada do corpo, a PF quer tentar recuperar um possível projétil que possa ter ficado alojado no corpo de Maxiel, para descobrir qual foi a arma que matou o ambientalista e assim confirmar ou não a hipótese de que a arma utilizada no crime tenha ligação com o preso Colômbia. Héctor Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos conferir então a previsão do tempo para esta noite em madrugada com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima fresquinha, 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 95%. Mix.
Olha o otimismo, gente. Mais de 13 bilhões de reais devem movimentar o comércio brasileiro esse ano no Dia das Crianças. A data é a terceira mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. E segundo um estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas, 91% dos amazonenses devem presentear a garotada. Brinquedos, roupas, calçados e eletrônicos são os principais itens na lista de intenção de compra dos consumidores, como explica a repórter Nathalie Moraes. Como de costume, muita gente deixa para a última hora para comprar os presentes do Dia das Crianças. Filas, lojas lotadas, indecisão, procura por bom preço e qualidade. Aqui em Manaus, em torno de 91% dos consumidores pretendem comprar algum presente para o Dia das Crianças. Mas em sintonia com a restrição orçamentária das famílias, 59% dos consumidores dizem que pretendem gastar menos de R$100 com o presente. E um dos critérios prioritários do consumidor manauara na hora de escolher o presente são as promoções e os preços baixos. Já o local preferido para fazer as compras para a data é o centro da cidade. Para o presidente da Fecomércio no Amazonas, Aderson Frota, em 2022, o preço das mercadorias foi impactado pela disparada do dólar, pelo encarecimento dos produtos e dos fretes. Com os brinquedos mais caros, muitos manauaras vão preferir fazer o pagamento no cartão de crédito. Primeiro, as promoções que o comércio normalmente faz. E segundo, o preço. Então, preço e promoção são dois fatores que os empresários do comércio estão exatamente cientes para que eles possam oferecer à clientela de um modo geral. Então, isso é muito importante para que a gente possa exatamente orientar todas as empresas que têm presentes dentro desse conceito do Dia das Crianças. Nós também observamos quais seriam os meios de pagamentos preferidos pelos clientes, pelas pessoas que vão dar presente. Então, em primeiro lugar, o cartão de crédito parcelado. Em segundo lugar, o cartão de crédito à vista ou pagamento em dinheiro. O terceiro, que foi exatamente a modalidade do cartão de débito. E em quarto lugar, o Pix. Brinquedos, vestuários, calçados e eletrônicos são os principais itens na lista de intenção de compras dos consumidores para o Dia das Crianças. Também são destaque para a compra os artigos esportivos, perfumaria e celular. Em relação a quanto os consumidores pretendem gastar com o presente, 34% esperam gastar de R$51 a R$100, seguidos de 29% que esperam gastar de R$101 a R$200 e 25% dos entrevistados esperam gastar até R$50. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de mais 0,31%, cotado a R$ 5,18. O euro fechou em baixa de 0,77%, cotado a R$ 5,12. O Bitcoin fechou em queda de 0,36% aos R$ 105.025. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileiro, fechou em alta de 0,83% e encerrou o dia aos 117.197 pontos. E o levantamento do IBGE aponta que no mês de agosto, a produção industrial nacional registrou queda de 0,6% em comparação com julho. Com esses resultados, o setor industrial ainda está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes vieram de produtos derivados do petróleo e biocombustível, produtos alimentícios e industriais extrativistas. Foi registrado também um recuo de 4,6% do ramo de produtos têxteis. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Constituição brasileira faz hoje 34 anos. A Carta tornou-se o principal símbolo do processo de redemocratização nacional após 21 anos de regime militar. Passou a assegurar a liberdade de pensamento. A Constituição garante
amplia liberdades civis e garantias individuais. Trouxe de volta as eleições diretas e o fim da censura à imprensa. Direitos fundamentais foram garantidos em várias áreas. Na saúde, a grande revolução foi a criação do Sistema Único, o SUS. A Constituição de 1988 colocou a educação como dever do Estado. A defesa do consumidor também foi introduzida como um direito fundamental. A nova Carta também garantiu ao brasileiro o pleno acesso à cultura. Hoje, neste dia 5 de outubro, é preciso lembrar dessas conquistas para que o Brasil continue no caminho de se tornar um país cada vez mais solidário e justo com o seu povo. 18 horas. Importantíssima data, não é, Artemisa? Importantíssima conquista. A nossa conquista também do voto direto. Foram conquistas do povo brasileiro que a gente não pode esquecer e que a gente tem que reafirmar todos os dias, exercendo o nosso papel de cidadão, fiscalizando os nossos eleitos, não é? Fiscalizando quem a gente colocou no poder, quem a gente colocou nos cargos públicos. Lembrando, inclusive, que o amazonense Bernardo Cabral foi o relator da Constituinte. E que ajudou nesse processo todo a assegurar os direitos da Zona Franca de Manaus. Agora 7 em ponto, gente. Ficamos por aqui na edição de hoje, desta quarta-feira, do programa 18 horas. Artemisa Gadelha, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite para você que acompanhou a gente até esse momento. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.